Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão: vede como se amam. Este Evangelho para o domingo, dia 9 de fevereiro de 2025, é muito rico em personagens, em sujeitos praticantes de inúmeras ações. Dá a impressão de que se encostássemos os ouvidos no texto, escutaríamos as vozes, os ruídos e viríamos, se olhássemos bem para as entrelinhas, tudo que se move na realidade narrada por Lucas no capítulo 5 do seu Evangelho, do versículo 1 ao versículo 11. Pois antes, na sinagoga, conforme o capítulo 4 de Nazaré, Jesus lê Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me envia para evangelizar os pobres, restaurar os pobres, recuperar os pobres, resgatar as vidas humanas, diria eu. E logo a seguir, um grupo que o escutava indignado, porque afinal ele disse: hoje se cumpre isso que ouvis. E fala em reforma agrária, não para em 50 anos, mas para sempre, para levantar os pobres, se alimentando com os frutos da terra. Se ouve também os xingamentos, os balbucios dos homens que o agarram e o levam para jogar no abismo. Tudo isso no capítulo anterior. E agora, nesse capítulo, se vê Jesus justamente no meio daqueles para quem o Espírito o enviara, no meio do povo, entre os pobres, entre os doentes, entre os abandonados, entre os aleijados pelas constantes guerras que aconteciam nesta região, entre os trabalhadores que pescavam e aqueles que atuavam na indústria da pesca nestas cidades aqui próximas ao Lago da Galileia. E ainda se ouvia as ondas no lago, se ouvia os movimentos dos remos e das velas dos barcos conduzidos e trabalhados pelos pescadores. Eis aí Jesus. Parece que a gente ouve todo este ruído, todo este movimento. Então eu destaco aqui 2 pontos, de forma crítica, mas de forma inspirativa, para a edificação da nossa fé, a nossa fé legítima. O primeiro ponto é este: é que Jesus sobe num barco para usá-lo como tribuna, usá-lo como palco, usá-lo como púlpito, desde onde ele pronunciou ensinamentos para a multidão que o apertava na margem do lago. E Jesus preferiu um instrumento de trabalho dos operários, dos pescadores, dos cansados de tanto trabalhar, dos que tinham medo da noite, como se vê e se interpreta aqui neste evangelho que vocês podem ler aí para constatar. Jesus, de acordo com esse trecho de São Lucas, não foi lá ao templo de Jerusalém bater na porta
dos sumos sacerdotes para falar, mas usa um barco. Jesus não foi à porta do palácio de Herodes como fez João o Batista, mas só subiu num barco. Jesus não foi nem mesmo ao Areópago, em Atenas, na Grécia, para falar aos filósofos, como mais tarde fez o seu apóstolo Paulo, mas usou um barco para falar. Um instrumento dos trabalhadores, um meio de ganha-pão, um meio de sustentação das famílias aqui da Galileia. Jesus não foi nem ao Senado de Roma, nem mesmo diante do templo ao Deus Sol, na capital do império, mas falou ao povo para quem ele fora enviado pelo Espírito Santo, usando um meio de trabalho, um barco dos pescadores. Este ponto é digno de destaque, de relevância nesse texto, porque ele é quase que transversal ao que se deve ler aqui. E Jesus, segundo destaque que eu dou, apertado pela multidão, empurrado para dentro do barco para, assim desafogado, falar com o povo, Jesus se dirige aos trabalhadores. Jesus não se dirigiu aos filósofos, não foi ao encontro dos sumos sacerdotes, nem mesmo aos exibidos, orgulhosos, vaidosos, fariseus, donos da teologia dominante. Jesus não foi ao encontro da Babilônia para encontrar com os sábios que o visitaram quando bebê para lhes levar ouro, incenso e mirra, mas se dirige aos trabalhadores. Este ponto tem que ser destacado, visto que aqui no Ocidente, aqui na América Latina, as missões que vieram desde a Europa colonizadora, ou que vieram desde os Estados Unidos imperialistas, não se apercebem de que Jesus aqui se encontra não somente em cima de um instrumento de trabalho, mas se encontra com os próprios trabalhadores. E há nomes aqui listados por Lucas que precisam ser reconhecidos como homens do pesado, homens trabalhadores da pesca cansativa, exaustiva, decepcionante por muitas vezes não redundar em peixes para dentro dos barcos. Foi ali que Jesus foi se encontrar com aqueles que seriam a base, a liderança, seriam seus missionários, seriam seus apóstolos, seriam aqueles que puxariam esse cordel do seu reino no meio do povo. É preciso destacar isso. Repito, o Ocidente colonizador que usou a religião, em vez disso, como ferramenta de escravidão, que usou a religião para submeter os trabalhadores, povos originários, as mulheres, à sanha dos exploradores, senhores proprietários. Aqui, Jesus, ao encontro dos trabalhadores, os resgata, os levanta e os convida. Venham e sigam-me. Aqui no Ocidente se olha para esse texto e há um encantamento desvirtuado com a tal de pesca milagrosa, sendo que o item da pescaria que resgatou milhares de peixes, quase afundando os 2 barcos, é um dos itens desse movimento todo de Jesus. E um dos principais são os trabalhadores que foram enviados por Jesus para mais à frente, para pescar no mais profundo. Eram eles que entendiam disso. Eram eles que lavavam as suas redes já decepcionados, porque o trabalho da noite e a noite aqui tem um simbolismo muito importante. Tudo que há de pior na humanidade acontece à noite, de acordo com os relatos bíblicos. Tudo que é de derrota, tudo que é de mal, tudo que é de ruim, acontece à noite, conforme o simbolismo
E aqui à noite apresentou a estes trabalhadores o cansaço, a frustração, o não apanhar nenhum peixe. E Jesus se encontra com esses trabalhadores. E agora, a cavalo deste simbolismo rico da pesca, que é um item aqui não mais importante do que os outros, do que a multidão, do que os trabalhadores, do que os barcos, do que o lago e do que o chamado que Jesus fez a eles. Aqui, esta pesca é símbolo exatamente do banquete, do reino que Jesus haveria de começar a construir, de acordo com o que ensina Lucas desde o começo, o que ensina São Marcos, o que ensina o Evangelho de Mateus, quando ele apresenta o seu reino para a humanidade, em substituição a João o Batista, decapitado pelo horror da noite herodiana. Aqui, Jesus chama os seus discípulos para repartirem os peixes com a humanidade. E disse claramente: agora vocês serão pescadores de homens. Em outras traduções, pescadores de gente. Isto é, aqueles que lavavam as redes e o faziam com cuidado, porque aquilo era o seu instrumento de trabalho. E instrumento de trabalho o trabalhador cuida. Esses trabalhadores foram convidados agora, assim como faziam com as redes, a se prepararem, a se qualificarem para a outra pescaria, no contato com a humanidade, no contato com os mesmos pobres, na relação com o mesmo povo abandonado, na agregação das pessoas, na formação da comunidade, como vai acontecer depois com o próprio Lucas, que pastoreia, que evangeliza dois grupos que formam as suas primeiras igrejas, as suas primeiras comunidades, fruto dessa pescaria que estes homens fizeram como trabalhadores. É preciso olhar para isso, é preciso nos libertar do ocidentalismo colonizador, escravocrata, capitalista, que cega as pessoas para aquilo que é essencial. E vemos aqui que Jesus contou com os trabalhadores para enfrentar os reinos dominadores, opressores, manipuladores, massacradores, que preferem espetáculos milagrosos do que chamar homens para contatar com homens. Chamar pessoas para contatarem com pessoas, mas sobretudo chamar pessoas que vêm lá da base, que vêm lá da classe trabalhadora, que vêm lá da infraestrutura do sofrimento, para viver esta abundância da pescaria com o povo. Jesus disse, apontando, olha, velem, remem mais para o fundo, como quem dissesse, olha, os peixes estão mais lá para frente. Vocês pescaram, vocês se cansaram a noite toda pescando onde os peixes não estão. Quando ele diz, agora vocês serão pescadores de homens, esta é a figura de que pescadores, aqueles que lançam a rede do interesse, a rede da evangelização, a rede da libertação, a rede da construção de novas relações, a rede de construção da fé, a rede da dignidade. Esses que assim fazem devem ir onde o povo está, onde as multidões se juntam, como os peixes, mais lá para o fundo. As multidões se arrastam, as multidões sofrem, as multidões afundam. É preciso ir ao encontro delas. Concluindo, primeiro ponto, Jesus usa um local público, um local ocupado por trabalhadores e trabalhadoras que haviam aqui também, um local ocupado pelo povo que o aperta. Este primeiro ponto é um indicativo de que o nosso lugar como seguidores e seguidoras de Jesus,
discípulos e discípulas comprometidos com a proposta que ele traz para a humanidade, é no encontro com as pessoas, é no encontro com os que sofrem, é no encontro, sobretudo, com o seu miolo mais saudável, mais sadio, mais potente, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. E o segundo ponto é que o grande milagre que é exatamente usufruído, praticado por aqueles que seguem Jesus e que vêm da classe trabalhadora. A classe trabalhadora entende muito bem outros trabalhadores e outras trabalhadoras. Os trabalhadores e trabalhadoras têm a mesma sensibilidade dos seus milhões e milhões de companheiros e companheiras da produção. É preciso que nós tenhamos a sensibilidade para entender esse texto. E nesse texto entendemos o lugar de Jesus. E nesse texto entendemos o lugar dos trabalhadores e trabalhadoras, que muitas vezes precisam abandonar tudo aquilo que os associa a empresas limitadas, a estruturas esgotantes, que os limita e os aprisiona ao medo, como se vê aqui no texto, ao cansaço, à decepção, ao esgotamento, à exploração, ao massacre, como viviam estes passando a noite e enfrentando uma aurora frustrante, embora o brilho do sol havia uma escuridão que significava exatamente uma sensação de derrota. É isto, meu irmão, minha irmã, que se deve ver neste Evangelho. É isto que deve nos animar. A mensagem de Jesus não é uma poesia idealista, romântica, abstrata. A mensagem de Jesus é um convite para que nós, trabalhadores e trabalhadoras, nos levantemos contra todos os reinos de opressão, todos os reinos da guerra, todos os reinos da injustiça, todos os reinos da desumanização, todos os reinos que enchem as almas humanas de medo, todos os reinos que frustram e massacram, sejam enfrentados por aqueles que os seguem, por aqueles que se comprometem, sendo remetidos para os primeiros, nas primeiras condições. Que Jesus te inspire, meu irmão, minha irmã, que esta reflexão do Evangelho te levante, meu irmão, minha irmã, te coloque a caminho, te coloque na marcha daqueles e daquelas que lutam para mudar este mundo a partir de baixo, a partir dos trabalhadores e trabalhadoras, a partir dos pescadores, a partir dos garis, a partir dos operários das indústrias, a partir dos trabalhadores e trabalhadoras dos bancos, como Mateus era da alfândega, e tantos outros segmentos desta classe imensa, robusta, que não termina mais e se dispõe a servir, até mesmo por sua própria natureza de classe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão: vede como se